Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo nessa noite de domingo. São 22 horas e 35 minutos, horário de Manaus, setor norte do Brasil. Aqui sendo a pessoa do pastor missionário, PhD naquilo que se faz. Hoje são 14/5/2023. E nessa noite eu quero trazer uma reflexão número 403, baseado na lição de hoje que foi ministrada. Hoje eu falei sobre o convite da sabedoria e seus benefícios. Maravilhoso a lição de hoje. Uma lição que verdadeiramente quem viver ela, essa lição que foi passada hoje pela manhã, com certeza a vitória é certa. Baseado no capítulo 8 de Provérbios. Todo esse ano de 2023 eu estou estudando o livro de Provérbios, estou repassando todo esse conteúdo gratuitamente todos os domingos pela manhã, de 9 às 11, na Escola de Treinamento Bíblico Líder. É um ano verdadeiramente abençoado. Já fechei 13 lições, já foi uma revista, já o primeiro volume desse assunto já foi ministrado, e vou entrar para a questão do segundo volume. São 4 volumes, cada volume vem com 13 lições, fechando uma totalidade de 52 lições. Todo o livro de Provérbios, se fosse falar mais ainda, dava muita coisa. Muita coisa mesmo para se falar no livro de Provérbios. Aqui é só um resumo, só um panorâmico possível. Eu estou ainda tirando 52 lições ainda. E nessas lições eu fechei o primeiro volume, e aí hoje eu fiz uma organização de todo o material, fazendo um fechamento total, organizando, botando tudo em ordem, porque esse material eu vou estar levando na editora, para a editora transformar em um livro tipo como seja um livro devocional, um livro de estudo, para poder recarregar fundo para o ministério. Sabemos que nenhum ministério sobrevive sem a parte financeira. Todo trabalho, todo projeto, existe a parte financeira do negócio, porque nós não vamos viver só de fé. Não é só a fé. A Bíblia fala que existe a fé e existe a obra. A obra e a fé, ela anda de mão dada. Então, tudo aquilo que eu consegui montar essas revistas, organizar essa revista, com 13 lições, que vai ser transformada em um livro, foi sacrifício, muito sacrifício. E aí já vou entrar para a segunda temporada. Cada revista eu vou trabalhar, essas 4 revistas eu vou trabalhar nela com 4 estações. Cada volume vai ser uma estação. Por exemplo, nós temos aqui o primeiro volume que foi ministrado, já com 13 lições. Essa é a lição número 12/13. E aí eu baseei na questão do verão. Então eu quero trabalhar nas capas de cada volume as 4 estações. Maravilha. E eu vou mandar para a editora fazer as suas correções e fazer a montagem e me dar orçamento para ver quanto é que vai custar esse trabalho, para poder eu repassar esse material para arrecadar fundo para o ministério, para investir na obra missionária. A obra missionária construída em Shalom é carente de ajuda. Eu aqui não recebo ajuda de ninguém. Eu não tenho dízimo, não tenho oferta,
Tudo pela fé. A escola de treinamento bíblico Ide pela Manhã, todo o material que eu repasso é um material didático de apoio para as pessoas que faz parte. Eu não cobro absolutamente nada, tudo gratuito, né? Mas eu sei que Deus vai levantar pessoas para dizimar, vai levantar pessoas para ofertar, vai levantar o patrocinador, mas enquanto isso não acontece, eu tenho que agir, eu preciso fazer alguma coisa, entendeu? Para que o ministério possa andar. Aqui, nesse local que eu estou aqui, esse é um prédio. Há despesa de água, há despesa de energia, há despesa de internet, há despesa de tudo. Mas o nosso Deus é um Deus poderoso que supre as nossas necessidades. Eu estou confiado em Deus. A Bíblia fala que a porta que Deus abre, só Ele tem o poder para fechar. Então, eu estou trabalhando dentro daquilo que Deus pode, dentro das possibilidades que Deus colocou nas minhas mãos. E aí, nessa noite, eu quero falar sobre a questão do convite da sabedoria, que foi a lição que eu ministrei hoje, falando sobre a questão do convite da sabedoria e seus benefícios. Aquilo que ela estava convocando, exortando ao povo, né? E depois os benefícios que as pessoas iam receber por intermédio da sua convocação. Aqueles que foi convocado e aceitaram a sua convocação, com certeza todos foram beneficiados pela sabedoria. Então esta sabedoria aqui, ela está baseada, tipicamente falando, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus, no Antigo Testamento, sempre se manifestou. E aqui eu vou falar sobre a pessoa de Jesus Cristo no livro de Provérbios, tipicamente falando como a sabedoria. Então, o que fala aqui? Provérbios capítulo 8. Você abre a sua Bíblia aí e você vai ver a beleza, a maravilha que nós temos relacionado à questão da verdadeira sabedoria, que é Jesus, tipicamente falando, Jesus pré-encarnado aqui no livro de Provérbios, a teofania de Deus, dentro das entrelinhas das Escrituras Sagradas. Então, Provérbios capítulo 8 fala assim: a sabedoria clama o entendimento e ergue a sua voz sobre os montes mais elevados, junto aos caminhos, nos encruzamentos, ouve-se a voz do discernimento. Ao lado dos portais, à entrada da cidade, portas adentro, ela proclama em alta voz. A todo vós, ó homem, suplico, dirijo a minha convocação a toda a humanidade. Entendei, ó incautos, a prudência, e vós insensato, compreendei a sabedoria. Ouve, pois, proferirei conselhos excelentes. Os meus lábios falarão de assuntos justos e práticos. Que maravilha! Vamos seguir a leitura. O versículo 7 de Provérbios capítulo 8, se você estiver acompanhando aí na sua Bíblia, para que você possa ser verdadeiramente abençoado nessa reflexão. A minha boca proclamará a verdade, porquanto meus lábios abominam a malignidade. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é adulterada ou perversa. Para os que possuem discernimento, são ensinos claros e veredas retas. Para os que alcançam o conhecimento, recebei o meu ensino e não a prata. Preferi o conhecimento ante do ouro puro.
porquanto melhor é a sabedoria do que as minhas finas joias, e de tudo o que se possa adicionar, absolutamente nada se compara a ela. Eu sou a sabedoria, em mim habita todo o conhecimento, o discernimento e o ensino. O temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo orgulho, arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sábio, a mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Da mesma forma, mediante meu poder, governam os nobres, todos os juízes da terra. Que maravilha! Versículo 17. Eu amo todos os que me amam, e quem me busca me encontrará. Em minhas mãos está toda a riqueza, honra, prosperidade e justiça perenes. Meu fruto é melhor do que o ouro, sim, que o ouro mais puro. O lucro que vos ofereço é superior ao metal mais valioso. Ando pelo caminho da retidão, em meio às veredas da justiça, ortogando riqueza aos que me amam, oferecendo a estes prosperidade sem fim. Que maravilha! Então você está vendo aí a leitura do capítulo 8 de Provérbios, onde nós vemos aqui no final as promessas maravilhosas que a sabedoria tem para nos dar. Então, eu quero que você entenda que toda a nossa vida é dependente da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Sem Jesus, nós estamos perdidos, a humanidade está perdida. Sem Jesus. Jesus é o nosso mediador entre Deus e os homens. Por intermédio de Jesus é que nós somos salvos. Nós não somos salvos por intermédio de mais nada. Tudo vem pela pessoa de Jesus Cristo. E aqui, Provérbios capítulo 8 está falando justamente dessa sabedoria, tipificando a pessoa de Jesus, aonde ela está convocando a humanidade para ouvir a sua palavra. Que maravilha! E nós vemos aí que Jesus tem falado de várias maneiras, de várias formas, mas as pessoas não têm atentado para a voz de Jesus, para a voz de Deus. Teve uma pandemia aí que, se você olhar para o texto sagrado, a sabedoria gritava em altos montes, em todos os locais ela estava em alta voz proclamando a sua verdade. E nós sabemos que a pandemia veio aí, a pandemia foi um grito, foi um certo tipo de grito, um grito doloroso, onde Deus permitiu para que a humanidade se voltasse para Ele. Mas mesmo assim, teve a maioria, praticamente todos, alguns ficaram revoltados, alguns largaram a fé, alguns saíram da igreja, largaram Jesus, desviaram, justamente porque não entenderam esse mover que teve. Nós temos aí o segundo grito, que é esse governo que está aí, né? Que praticamente muitos se consideram que estão sendo massacrados, mas tudo permissão de Deus para o nosso crescimento espiritual. Então, nada, absolutamente nada acontece na terra se não for da permissão de Deus. Aqui o próprio capítulo 8 de Provérbios, ele está falando sobre isso, falando sobre tudo que está acontecendo nos dias atuais. Então, eu quero te chamar a atenção sobre a voz da sabedoria, contextualizando para o dia de hoje, como eu falei, como a pandemia que aconteceu aí, esse rebuliço todo que aconteceu. Isso é um certo tipo de voz que Deus permitiu para que o homem viesse a ficar mais íntimo com Deus.
se achegar a Ele, buscar a Ele, mas nem muitos quiseram. E aqui está o próprio livro de Provérbios, está falando aqui. A sabedoria clama, o entendimento ergue a sua voz sobre os montes mais elevados, junto aos caminhos, nos encruzamentos, ouve-se a voz do discernimento, ao lado dos portais, à entrada da cidade, porta dentro, ela proclama em alta voz. A todo vós, ó homem súplico, dirijo a minha convocação a toda a humanidade. Então, para que uma verdade maior do que essa? Se o ser humano não acordou ainda sobre todos esses acontecimentos que está acontecendo, olha, não vão acordar mais nunca. Então, cada um, hoje, nos dias atuais, quer falar uma profecia, quer falar uma palavra, mas a verdadeira profecia está aqui, as Escrituras Sagradas. Ela está bem clara, bem patente, ela está bem direta nos assuntos atuais que está acontecendo. Então a sabedoria, tipicamente falando, na pessoa de Jesus Cristo, está aí proclamando. A igreja, aqueles que são os verdadeiros remanescentes, a noiva de Cristo, a original, está aí proclamando a palavra de Deus em todas as localidades, em alta voz, para que o homem venha ao arrependimento dos seus pecados e venha aceitar essa grande convocação. Convocação essa que é uma convocação para a salvação. Esse é a central do que eu falei hoje pela manhã. É o convite da sabedoria. O convite da sabedoria e seus benefícios. Então a sabedoria está convidando a humanidade ao arrependimento, a ter uma mente celestial, a ter uma mente de Deus. Vivemos hoje num mundo cruel, aonde o seu semelhante odeia o próximo, mata, executa, tira a vida do seu próximo por besteira. E aqui a própria palavra fala que a sabedoria está às portas dessas pessoas, convocando a eles a ouvir a Jesus, para que eles venham se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, das suas condutas, dos seus caminhos tortuosos. Vamos ver aqui, vamos seguir. A todo vós, homens, suplico, dirige a minha convocação a toda a humanidade. Entendei, ó incautos, a prudência, e vós insensatos, compreendei a sabedoria. Ouve, pois, proferirei conselhos excelentes. Os meus lábios falarão de assuntos justos e práticos. A minha boca proclamará a verdade, porquanto meus lábios abominam a malignidade, quer dizer, o mal. Então você está vendo aí que a sabedoria que está falando aqui em Provérbios, tipicamente falando na pessoa de Jesus Cristo, está todos os dias proclamando aí. Todos os dias está batendo na porta de alguém, para que esse alguém venha se arrepender daquilo que está fazendo de errado. Por quê? Porque a sabedoria está convocando. Jesus está convocando o mundo, a humanidade, o planeta Terra em geral, para que o homem venha se arrepender dos seus pecados, porque nós estamos na última oportunidade. Nós estamos na última porta, a última porta de caminho ao arrebatamento. Esta é a última porta, a porta da graça. Para você entender melhor, para alguns que crêem em círculo, nós estamos no último círculo. No último círculo. Não vai existir mais círculo. Esse é o último, é a última etapa relacionada à questão do ser humano.
Não vai existir mais humanidade. Nós estamos nos últimos tempos, final do ser humano, para poder restaurar o céu e a terra. Como diz a palavra, vai ser uma só greia. Então, o homem precisa acordar que precisa ser salvo. E as coisas, cada dia que passa, está ficando mais difícil. Aqueles que não estiver aos pés de Deus, eles não vão conseguir chegar ao final, né? Vão desfalecer. Versículo 8: todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é adulterada ou perversa. Então olha só a importância de você saber que a sabedoria que está tipicamente falando na pessoa de Jesus Cristo, aqui fala que da boca dela só sai verdade, mentira jamais. E aí o versículo 9 fala: para os que possuem discernimento são ensinados claros e veredas retas para os que alcançam o conhecimento. E o versículo 10: recebei o meu ensino e não a prata, preferi o conhecimento antes do ouro puro. Quer dizer, as pessoas estão preocupadas só no seu mundo físico, só naquilo que consegue pegar, e estão esquecendo da coisa prioritária, né? A prioridade, que é a salvação, aquilo que você não pega, que é o invisível. Por isso que a palavra de Deus fala que passará o céu e a terra, mas jamais a palavra do Senhor Jesus Cristo passará. Então precisamos que o homem ele venha estar atento a isso, está atento a isso, para que eles possam ter paz, ter sossego na sua vida. Versículo 11: porquanto melhor é a sabedoria do que as mais finas joias, e de tudo o que se possa adicionar, absolutamente nada se compara a ela. Versículo 12: eu sou a sabedoria, e em mim habita todo o conhecimento. Então a única pessoa que pode falar eu sou é o próprio Deus. Nenhum outro pode utilizar esse verbo, eu sou, né? Então a gente está vendo aqui a divindade aqui falando na questão da sabedoria, falando de um Deus, e esse Deus aqui é a pessoa de Jesus Cristo. Aí vai descendo: o temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo orgulho, arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Então tudo isso tem que sair da vida do cristão. Meu é o conselho sábio, a mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio os reis governam e as autoridades exercem justiça. Então nós vemos que todos os acontecimentos na terra, governo, todas as autoridades, elas são constituídas pelo próprio Deus. Se não for Deus, eles não tem como reinar. Então, se nós estamos passando momentos difíceis, é a permissão de Deus, absolutamente Deus, que a gente passe por esses momentos difíceis. Versículo 16: da mesma forma, mediante o meu poder, governa os nobres, todos os juízes da terra. Versículo 17: eu amo todos os que me amam, a quem me busca me encontrará. Então nós vemos aqui o segredo do homem é amar a sabedoria, amar a Jesus. Verdadeiramente, por nada desse mundo você pode largar Jesus, você pode abandonar Jesus, você venha negar Jesus, jamais. Se você ama a Jesus, você vai manter firme, porque aqui está falando que ele ama os que amam ele. Ao inverso disso fica complicado, e ele está pronto a abençoar aquelas pessoas que buscam, porque se buscar, com certeza vai encontrar. Não está falando aqui. Versículo 18: em minhas mãos está toda a riqueza, honra, prosperidade e justiça perene.
Então, na mão de Deus, nós vemos aí que tem riqueza, tem honra, tem prosperidade. Para quem? Para as pessoas que amam Jesus. Então, o céu não está de crise, o céu não há nada de ruim. Toda coisa ruim é aqui embaixo na terra. Então, se nós estamos firmes, com certeza nós vamos ser honrados pela pessoa de Deus. Nós vamos ser prósperos pelas mãos de Deus. Nós vamos estar ricos das coisas celestiais por intermédio de Jesus Cristo. Meu é o fruto melhor do que o ouro, sim, que o ouro mais puro. O lucro que vos ofereço é superior ao metal mais valioso. Ando pelo caminho da retidão, em meio às veredas da justiça, ortogando riquezas aos que me amam, oferecendo a estes prosperidade sem fim. Então esse é o segredo de você ser próspero. Esse é o segredo de você ser rico diante de Jesus Cristo. É amar. Se você não amar a Jesus, não tem como. Não tem. Por isso que você precisa amar a Jesus acima de qualquer coisa nesta vida. Acima da sua família, acima da sua esposa, acima dos seus filhos, acima dos seus pais, acima do seu emprego, acima dos seus recursos, acima de tudo. Por isso, amar a Deus sobre todas as coisas, como diz a palavra de Deus. Então, nós temos que ter a certeza que vamos ser abençoados fazendo a vontade do Senhor Jesus Cristo. E essa é a reflexão número 402. Que Deus possa lhe abençoar nessa reflexão, nessa noite, em nome de Jesus.